Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Assunto da lição: Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, ele ministrou, ele construiu esta carta e mandou à igreja de Éfeso. Éfeso, ela era uma cidade milenar. Ela foi fundada em 1050 a.C. pelos povos, por tribos ou povos jônicos que naquele tempo estavam povoando a região. E esta cidade, ela foi palco de muitos eventos na história. E quando, já no tempo do Império Romano, ela se tornou uma das terceiras metrópoles daquela região, daquele império. Então, o apóstolo São Paulo, ele, depois que se converteu, ele se tornou um pregador da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele era mais novo do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, com 33 anos, Paulo tinha 29 anos. E 5 anos depois, então, Paulo, ele se converteu. Ele se converteu com 34 anos de idade. Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ele ajudava a destruir a fé cristã. No entanto, quando ele teve um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele levou a sério a palavra, ele levou a sério a revelação, ele levou a sério o compromisso com Cristo e decidiu, resolveu, aceitou a ser um apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um cidadão do céu e também um obreiro do Senhor. Então Paulo começou a pregar em todos os lugares que ele podia ter acesso na sua época, e ele fez a primeira viagem missionária, ele fez a segunda viagem missionária, ele fez a terceira viagem missionária. E em uma dessas viagens missionárias que ele fizera, então ele esteve em Éfeso, e ali na cidade de Éfeso ele impulsou, ele formou aquela igreja, ministrando aqueles irmãos, convertendo-os através da palavra. Ele, Paulo, deixou tomando conta de Éfeso Áquila e Priscila, e eles ali ficaram ministrando, enquanto Paulo se dirigia a outras regiões. E Paulo seguiu o seu destino, realizando a obra de Deus. Já na terceira viagem missionária, quando Paulo chegou em Jerusalém, ele quis pregar naquela cidade. O profeta de Deus, Ágabo, tinha dito que não era para ele ir, era para ele ficar ali mesmo em Antioquia e não ir para Jerusalém, porque ele seria preso, ele seria prejudicado. Mas Paulo declarou dizendo que está disposto não somente
a ser preso, mas ainda ser morto por amor da obra de Deus, por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que muitas vezes você e eu não morremos fisicamente na obra de Deus, pelo amor de Cristo, mas ao realizar várias renúncias, todas as renúncias, a negar a si mesmo, já está mortificando o pecado, já está mortificando o mal e dando vida a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossa própria vida. Portanto, meu amado irmão, levanta a tua cabeça e faze a obra de um evangelista, como fez o apóstolo São Paulo. Naquela cidade que Paulo foi pregar, em Jerusalém, ali ele foi acusado de estar contrariando a palavra, de estar blasfemando da palavra, de estar profanando as coisas divinas, o que não estava acontecendo. No entanto, Paulo foi preso naquela cidade, Paulo foi açoitado e Paulo foi guardado ali pelos soldados em detenção. No entanto, enquanto estavam analisando o que fazer com Paulo, um dos sobrinhos de Paulo, filho de sua irmã, descobriu uma trama entre os judeus, porque 40 homens judeus se propuseram, fizeram um voto de ficar em jejum, não comerem enquanto não matasse Paulo. E, quando chegou ao ouvido de Paulo, Paulo conduziu seu sobrinho, mandou-lhe ir até a autoridade responsável pelo batalhão que ele estava sendo protegido, e lá o chefe da guarda, o chefe do batalhão, o maioral, mandou preparar uma escolta de 200 homens soldados de pé, 70 a cavalos e 200 arqueiros de guerra para levarem Paulo, tirando do perigo, para escoltarem Paulo até Cesareia, onde havia autoridade romana para julgar a Paulo, porque Paulo declarou que era também um cidadão romano, porque ele tinha duas nacionalidades. E Paulo chegou em Cesareia são e salvo, protegido, porque ele estava sob a guarnição, sob a escolta romana. E ali em Cesareia, Paulo passou pregando 2 anos. Depois, ele pediu para que fosse julgado por César. Então, a autoridade, o governador daquela comarca, daquela província, mandou Paulo para Roma e prepararam o navio, e Paulo com outros prisioneiros foram para Roma. Houve bastante dificuldade porque o barco quebrou, mas os prisioneiros e Paulo se salvaram e eles conseguiram, com muita luta, chegarem em Roma. E ali em Roma, onde ele passou, quando ele chegou, os prisioneiros foram presos onde eles deveriam ser, nas celas das prisões, mas Paulo foi um prisioneiro especial, porque foi autorizado que ele alugasse uma casa e ficasse em prisão domiciliar, somente tomado conta pelo soldado que o escoltava, que estava com ele, para dar a segurança, um representante do Império Romano, ali junto de Paulo. E Paulo, de
de sua prisão domiciliar, pelos anos 60 a 62 depois de Cristo, ele escreveu 4 cartas que chamamos de as 4 cartas da prisão, a saber, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, aqui adentramos sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, Paulo, ele inicia a sua carta dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele é servo de Deus, ele é um homem direcionado pelo Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele deseja que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida dos irmãos em Éfeso. Éfeso, uma igreja que Paulo semeou e que Paulo estava cultivando dentre as demais. E nesta carta, então, Paulo escreveu com muita sabedoria, o que nós vemos que esta carta aos Efésios tem 6 capítulos e 155 versículos para nossa edificação. Portanto, no capítulo 1, Paulo, ele impetra essas bênçãos sobre a igreja, mostrando que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o que abençoa a igreja com as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e que todos devemos continuar confiando nesta promessa gloriosa. Paulo mostra que o nosso Deus, ele já tinha eleito e já tinha predestinado bênçãos para o seu povo, bênçãos para a sua igreja, que você e eu já estávamos nos planos eternos de salvação e de bênçãos e de vitórias para a glória de Deus, pela sua graça, pelo seu beneplácito amor. Paulo ainda mostra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. No capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação é pela graça e que todos podem crer e ser salvos através da graça de Deus. Quando ele diz no capítulo 2 e versículo 8 desta epístola: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pelo contrário, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, é pelo favor não merecido. Paulo mostra no capítulo 3 que ele foi chamado, ele foi vocacionado para pregar para os gentios e aceitou pregar para todos os povos que não eram judeus, porque ele pregou para os judeus e os judeus não aceitaram, alguns judeus reprovaram, foram contra. Então Paulo decidiu a pregar para as demais nações do mundo, de uma vez por toda. Por isto que Paulo é o apóstolo dos gentios, quer dizer, dos povos, tribos, línguas e nações que há na face da terra. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ministra sobre a unidade da igreja e a unidade da fé. Essa unidade da igreja e a unidade da fé, ela concentra a humildade, concentra a mansidão e a longanimidade, deixando claro que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Portanto, todos devemos falar
uma mesma coisa, porque unidade é isso, é entendimento, é consenso, é harmonia, é paz, é entendimento para a glória de Deus. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ministra sobre os deveres domésticos, o dever do marido como servo de Deus, o dever da mulher como serva de Deus e esposa, o dever dos filhos como servo de Deus em relação a seus pais, de maneira que é declarado ao esposo amar sua esposa, a esposa respeitar o seu marido e obedecê-lo, aos filhos receberem a ministração no caminho que deve andar e a obedecer a seus pais. Logo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ainda declara como a pessoa viver muito. Ele disse, se alguém quiser viver muito, a palavra está escrita, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que o Senhor te abençoe na terra que te dá o Senhor teu Deus. Portanto, quer viver muito, então obedece aos pais. Quer viver muito, então ouve o conselho de teu pai e não esqueça a orientação de tua mãe. Teme ao Senhor e guarda a sua palavra. E ainda Paulo impetra sobre as armaduras de Deus, que é preciso o servo de Deus se revestir das armaduras de Deus, porque os dias são de luta, os dias são de trevas, os dias são de dificuldades, mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E as armaduras de Deus são o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade bem cingido, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando para manter a posição em o nome de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando Paulo se refere à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele a põe em uma eminência, mostrando que o cabeça de Cristo é Deus, o cabeça do homem é Jesus e o cabeça da mulher é o homem. Paulo faz uma comparação da igreja com a família, mostrando que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, mostrando que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Que sublime comparação! Que o Senhor continue nos abençoando em o nome de Jesus Cristo, que esta saudação venha nos abençoar, que esta carta venha nos abençoar. Toma posse da tua vitória, meu irmão, e lê toda a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque vai ser de muita edificação. Ela tem 6 capítulos e 155 versículos para nossa meditação. Portanto, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Neste momento, nós erguemos a nossa voz para ministrar bênçãos e vitórias em nome de Jesus sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada um daqueles que estão neste momento voltados a crer na palavra, a receber a palavra. Recebe a tua vitória e ser, meu irmão, o Senhor e toda a sua família, a irmã e toda a sua família, ricamente abençoados em o nome de Jesus. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.